Alô Piracicaba, alô região, começa agora mais um Nedre especial. Eu começo o programa com uma pergunta. Qual será o sentimento de uma multidão ao perceber que seu líder maior vive uma vida dupla? Qual o sentimento de uma grande multidão ao notar que a sua principal liderança está perdida em meio às próprias mentiras, às próprias contradições, e já não tem mais justificativas que possam ser dadas, preferindo a omissão, preferindo o uso de frases feitas, de bravatas, de desencontros verbais propositais para incentivar luta de classes e uma prática de ódio que já não cola mais. Eu estou me referindo ao ex-presidente Lula, que já foi admirado, já foi amado, já foi muitas vezes elogiado, homenageado, digno de todas as mais sinceras análises sempre muito bem-vindas de críticos da política nacional, de homens da política internacional, mas que acabou se enveredando por um lado extremamente negativo, o lado que mostra a faceta mais terrível dos políticos, a enganação e a pouca informação que dá ao seu próprio povo. Quem ama, quem idolatra, quem respeita o ex-presidente Lula, além das lideranças partidárias, daqueles que convivem com ele desde os tempos do sindicato, mas o povo em geral, o militante que carrega bandeiras, aquele que vai lá pedir apoio, pedir guerra, pedir determinação, pedir respeito, pedir justiça, aquele que fala que a imprensa é golpista, aquele que fala que a justiça é errada, aquele que fala que tudo isso é golpe, que nada disso é verdade, esses pouco ou nada sabem a respeito do ex-presidente. Ele tem demonstrado pelas evidências, não daquilo que eu acho, nem daquilo que eu digo, mas daquilo que a justiça e a polícia fala e mostra através de documentos, que tem uma vida dupla. Um é o homem do povo, o pai dos pobres, aquele que está preocupado com a erradicação da miséria do país, aquele que se preocupa muito com a sua gente, aquele que quer fazer o Brasil ser um marco na luta contra a fome, contra as desigualdades sociais. O homem que erradicou a tristeza da barriga de milhões de brasileiros. Esse é um lado que ele quer mostrar. O outro que ele não quer mostrar é um homem poderoso, ganancioso, que faz as suas articulações pessoais às custas da política, tem benesses legítimas de um burguês da extrema-direita. Sim, nós acreditávamos que ele pudesse ser uma grande liderança de esquerda, um homem que lutasse contra o conservadorismo da direita. Não foi isso que sempre foi plantado, que sempre foi falado? Pois é, mas da maneira ilustre como é tratado, como vive e como se posiciona na sua vida pessoal, o ex-presidente mostra que é um grande burguês. Talvez mais burguês do que muitos homens declaradamente da extrema-direita. Não defendendo um lado e nem defendendo o outro, não. Apenas fazendo uma análise clara, nítida, da realidade desse nosso Brasil. E nós lamentamos, nós achamos isso muito ruim, muito mal. O Brasil perde muito com essas revelações em termos de credibilidade. Mas ganha, hein? Ganha muito.
em ser passado mais uma vez a limpo, em amadurecer em mais uma decepção política nacional. Seu povo, o nosso povo, amadurecendo na informação, amadurecendo pela verdade e não sendo alienado pelas mentiras que sempre foram ditas e que desde muitos anos vem trazendo a destruição de toda uma nação. Aliás, o que dificulta o crescimento desse país como uma grande nação é justamente essa atrocidade cometida pelos homens públicos. Essa ganância generalizada que percorre todos os cantos do Brasil, seguindo aquela máxima de que o importante é levar vantagem em tudo. Isso sai das hostes políticas, invade a sociedade comum, todo mundo quer tirar o seu quinhão de vantagem. Não importa se o outro vai ser prejudicado, não importa se alguém vai doer. Não, o que importa para a maioria das pessoas é levar vantagem, é ser esperto. E essa vocação também faz parte da vida de muitos políticos. No início desta manhã de sexta-feira, dia 4 de março, a Polícia Federal amanheceu na porta do prédio do presidente do Instituto Lula, o Paulo Okamoto, amanheceu na porta do prédio do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo e amanheceu na porta do prédio do filho de Lula, o Lulinha. Também os policiais amanheceram na porta do Instituto Lula em São Paulo. O ex-presidente, Paulo Okamoto, Lulinha, foram levados coercitivamente para depor na Polícia Federal. O ex-presidente depois em uma instalação improvisada da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Foi levado num carro particular, sem nenhuma sinalização, justamente para evitar a comoção popular ou correr riscos aí de alguém fazer algum tumulto. A Polícia Federal levou muito a sério essa operação. Como a Polícia Federal, aliás, tem levado a sério todas as operações que foram feitas até aqui. A Polícia Federal tem dado um grande exemplo de cidadania e respeito ao povo brasileiro. A Polícia Federal tem sido isenta de ideologia partidária. A Polícia Federal tem trabalhado pelos interesses do Brasil. Os policiais não estão vendo partido. Se de um lado tem um partido, do outro é outra agremiação política, não. A Polícia Federal tem agido com lisura e esse é um ponto importante que deve ser levado adiante. A Polícia Federal não está lá para trabalhar sob a batuta ideológica de nenhum ministro da Justiça. Ela está lá para investigar com autonomia, como tem acontecido. E isso tem irritado muito os investigados, entre eles o ex-presidente Lula. Ex-presidente que foi delatado por Delcídio Amaral. O senador, conhecido como Vovó Mafalda, que provocou um racha enorme dentro da base governista. Um senador que pode ser preso, que pode ser cassado, mas que resolveu fazer a delação premiada. Delação premiada criticada por muitos criminalistas, método que vai da base de sua compreensão à polêmica, porém, cá entre nós, é a única forma racional que tem sido utilizada com sucesso para poder obter informações e provas irrefutáveis contra os desmandos que aí estão. E por falar em desmandos, há sempre uma pergunta que vem da boca de quem acha que tudo isso é enganação, que tudo isso é farsa, que tudo isso é golpe. Geralmente se faz a seguinte pergunta: mas se fosse outro partido no poder, se agiria da mesma forma? Ué, seria o correto, não seria? Nós não podemos imaginar que o julgamento do presente deva ser feito baseado em falhas do passado. Até porque o governo que está sendo julgado é esse que está no poder, que está mandando, que está deliberando as coisas. É por isso que tanta gente está preocupada com os destinos desse país. Delcídio também falou da presença de Marcelo Navarro, que foi indicado
pela presidente para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Navarro entrou lá, segundo a delação do Delcídio, para estar votando a favor da soltura dos executivos, o Otávio Marques Azevedo Andrade, da Andrade Gutierrez, e o Marcelo Odebrecht, da Odebrecht. Só que os dois continuam presos porque o Marcelo Navarro foi voto vencido. Ele votou pela liberação dos dois, mas houve uma derrota na votação por 4-1 e não adiantou nada a nomeação do Navarro. Mas aí você vê aquilo que se fala de aparelhamento da justiça promovido pelo governo. A relação de Lula com Nestor Cerveró também foi citada, e muito bem citada, na delação premiada de Delcídio, que foi traduzida pela revista Isto É. Aliás, Isto É trouxe uma edição bombástica. Começou a se falar que era tudo mentira o que a Isto É falou. Não tem provas, embora todas as informações dos jornalistas tivessem sido divulgadas com documentos. Mesmo assim, se falava que era mentira, isso e aquilo. No dia seguinte da publicação, a Polícia Federal agiu, viu que não era mentira. Mas no caso dessa delação do Delcídio, que foi obtida pela revista Isto É, um fato também chama a atenção. Ele disse que o ex-presidente Lula foi quem ordenou a ele, Delcídio, procurar o Nestor Cerveró e oferecer a ele R$50 mil mensais em troca do seu silêncio, em troca dele não fazer a delação premiada. Delcídio e sua família chegaram a receber R$250 mil. Mas daí o Nestor desconfiou. Por quê? O Cerveró ficou com medo, porque o Delcídio estava programando uma fuga do Cerveró para o Paraguai. E o filho do Nestor Cerveró, o Bernardo, achou esquisito aquilo, temeu pela vida do pai e resolveu gravar as conversas com o Delcídio, e aí que foi o início, a origem de todas essas denúncias. Será que Lula também estava organizando a viagem de Delcídio, a fuga para o Paraguai? Vai ser também isso investigado pela Polícia Federal. Mas o mais intrigante de tudo é a consistência dos fatos, a consistência dessas denúncias, a incontestável apuração de informações que cada vez mais vem ao conhecimento público, mostrando que, de fato, é verdade, hein? Nunca antes na história desse país se esclareceu tanto atrocidades cometidas por políticos como agora. Olha só como esse país está mudando. Que bom! Parabéns à nossa justiça, parabéns a todos aqueles que investigam, parabéns à Polícia Federal que cumpre o seu papel com autonomia e parabéns aos veículos de comunicação. Mais uma vez importantes, mais uma vez fundamentais na construção de uma sociedade informada, contra a alienação das ditaduras, sejam elas ditaduras da direita ou ditaduras da esquerda, contra todo tipo de ditadura, a imprensa, a rádio, a televisão, todos os veículos de comunicação, agora a internet, tem um papel vital para esclarecer fatos, para divulgar denúncias e também para investigar. Parabéns a todos aqueles profissionais que, apesar de serem taxados de golpistas, se preocupam muito com o futuro do Brasil. Se preocupam muito mais do que aqueles que se escondem através de militâncias partidárias, de ideologias que podem, no papel, ser boas, mas que na prática são apenas massa de manobra. É o que está acontecendo agora. Na prática, a teoria é outra. A verdade é essa. Para essa gente que está aí, na prática, a teoria é outra. É por isso que a gente fica estarrecido, com medo, muitas vezes até, de entrar no debate, mas é importante a denúncia, é importante todo tipo de esclarecimento. É importante também, no dia 13, meu amigo, minha amiga, você ir para a rua, você levar a sua bandeira, a bandeira do Brasil, você levar as cores
que estão motivando esse país a virar o jogo. Nós podemos estar numa situação política, econômica, social difícil, mas nós vamos sair dessa. Com a união do povo brasileiro, com essa pressão popular que é importante, que é real, que é extremamente vital para o futuro vir melhor do que esse presente tão enfadonho e tão medíocre como o que nós estamos vivendo. É importante essa presença nas ruas, é importante o grito que vai ecoar em cada centro urbano do Brasil no dia 13 de março. Piracicaba está sempre presente nesta luta e mais uma vez vai estar fazendo uma grande manifestação, eu tenho certeza. Mais do que tirar esse governo que aí está, é importante que se crie uma mentalidade cada vez mais cidadã, crítica, instrutiva e culturalmente elevada para toda essa nova geração que está nascendo. Essa nova geração precisa saber dos seus direitos, do seu compromisso, do seu valor em fazer com que esse país melhore, com que esse país cresça, com que não seja uma pátria vendida, não, seja uma pátria muito bem valorizada pelos seus cidadãos, pelas suas cidadãs, por todos aqueles que estão aqui habitando, morando, trabalhando, gerando emprego, produzindo, enfim, fazendo a pátria existir. O Brasil representa a força do seu povo, a força da sua gente. Nenhum partido, nenhum governo, nada é maior do que a presença popular. É por isso que no dia 13 as manifestações são tão importantes. Manifestações ordeiras, manifestações democráticas. Gente que vai para a rua no domingo, porque durante a semana trabalha, então tem que fazer no domingo a manifestação, porque no dia de semana se trabalha. Pessoas que vão para as ruas sem ganhar nada, não ganham 50, não ganham 100, nem ganham pão com mortadela e nem ganham refrigerante. E nem tem a cervejinha depois do ato, não ganham absolutamente nada. Vão ideologicamente para tentar fazer o Brasil mudar, o Brasil sair desse caos em que está. Infelizmente, o assunto vai ser esse por muitos e muitos meses, até que se resolva de verdade o que vai acontecer com essa gente e qual é o destino do nosso Brasil. Novo dia, novo dia, novo dia. Alexandre Neder. E nós vamos trazer agora para você as nossas atrações. Preste atenção no que vem a seguir. Uma entrevista com o grande seresteiro piracicabano, uma das vozes mais belas do Brasil.
Antônio Carlos Fioravante, o Bolão, junto com o grupo Água de Vintém, uma apresentação maravilhosa feita exclusivamente para a gravação do nosso programa. Gravação essa feita na cobertura do Edifício Brasil, um dos edifícios mais antigos de toda a região e também de Piracicaba. Fique ligado, fique ligada, confira com a gente Bolão e Água de Vintém, especialmente para você que gosta de cultura, que gosta de boa música e que está acompanhando o nosso programa. Vem com a gente! Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando murchas caídas na serra, lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo aos olhar no teu luar. Adeus. Levo na minha cantiga a imagem da serra. Sei que Jesus não castiga o poeta que erra. Nós, os poetas, erramos, porque rimamos também os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem. Serra da Boa Esperança, não tenhas receio, hei de guardar sua imagem com a graça de Deus. oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz do olhar no teu luar. Adeus. Olha, a gente vai apresentar para você agora um número musical de grande repercussão na cidade, em toda a região. Eu estou aqui ao lado do querido Antônio Carlos Fioravante, o Bolão, e com os amigos e amiga do grupo Águas de Vintém. Vamos conversar um pouquinho, tocar um pouco de música e relembrar grandes sucessos do passado, Bolão. Boa noite, prazer estar aqui com você. Muito boa noite, Néder. O prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite. E eu fiquei muito lisonjeado com o convite e queria mesmo apresentar esse pessoal. Vamos lá, apresenta pra gente esses músicos maravilhosos aí. Sheina, grande pandeirista. Guilherme, na minha opinião, hoje, juntamente com os dois Marcos, os maiores violões de Piracicaba. Saulo, o nosso Paulinho da viola. E Roberto Celesteiro. O Roberto, hoje, não tem um celesteiro como o Roberto na cidade. O Roberto é um dos que resta na cidade, porque esse gênero, infelizmente, acabou, né? Mas o Roberto é um pesquisador, é um jornalista, pesquisador, formado pela Casper Libero, grande Roberto.
E estamos aqui, às suas ordens, para esse bate-papo. Espero que seja excelente, porque tenho quase certeza que é excelente. Maravilha, para a gente foi uma oportunidade, é uma oportunidade muito especial. Roberto, tudo bem? Boa noite, prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse momento diferenciado da música. Boa noite, Néder, muito boa noite a todos os seus telespectadores, boa noite ao público de Piracicaba, e é uma alegria muito grande poder divulgar a nossa música popular brasileira. Muito obrigado pelo espaço. Agora, você pesquisa, estuda, divulga, né? Essa música de qualidade, ela hoje ficou uma relíquia, ficou uma coisa escassa na apreciação de um público mais jovem? Ou você acha que o jovem ele está conhecendo esses novos momentos da vida de cada um pouco na lembrança do passado, um pouco daquilo que ficou de herança das últimas gerações? Eu acho que essa pergunta tem muitas respostas, né? O jovem de hoje ele tem muita informação e ele pode buscar o que ele quiser. Hoje a informação está aí, com a internet, com a evolução da tecnologia. As pesquisas ficaram cada vez mais fáceis de serem feitas, mas existem jovens e jovens. Então tem uma moçada que está bem interessada em descobrir a nossa boa música brasileira, indo atrás, pesquisando, compondo, surpreendendo muito, fazendo música muito boa, de qualidade, com letras e melodias bonitas. E tem um pessoal que também não está interessado, né, nesse tipo de música também, não está interessado nem em conhecer, nem em pesquisar. É uma turma mais restrita a uma música mais moderna também, né, que é um pouco reducionista no sentido da melodia e da letra, né, tem acho que pouca informação às vezes e tal, mas eu acho que tem jovem para tudo, tem gosto para tudo também. O que falta talvez para esse tipo de música que a gente faz ser um pouco mais conhecido, talvez seja um pouco de divulgação, mais espaço midiático também, aparecer mais, porque assim os jovens vão conhecendo mais, né? Então é por isso que a gente agradece muito o seu convite e ao público que está nos acompanhando, porque provavelmente mais jovens vão se interessar, porque vê o moço ali tocando, que legal esse violão e tal, e começa a ver o interesse, né? Então, a falta de referências acho que é um problema muito sério das gerações de hoje, e se a gente mostrar as referências para eles, quem sabe, né, vai despertar novos caminhos, né? Acho que o importante é mostrar caminhos e deixar a pessoa escolher. Ela conhece o choro, conhece o samba, conhece a seresta, conhece o MPB, conhece outras coisas modernas também e escolhe, né, o que ela quer. Esse que é o importante. Eu me lembro que uns 15 anos atrás teve uma apresentação de uma orquestra sinfônica no Parque da Rua do Porto. Eu não me lembro em que prefeitura que era, que prefeito que fez isso na época, mas mobilizou uma população que não estava acostumada a ouvir uma orquestra tocar. E você via pessoas ali tendo, pela primeira vez, uma oportunidade de ouvir aquele tipo de música, aquele tipo de melodia. E, com certeza, muita gente passou a gostar, descobriu que curtia aquilo, que queria realmente aprender mais e apreciar, né? Isso é legal. Quando você leva ao conhecimento, isso que você falou, você abre muito o horizonte, né? Abre o leque de opções. Eu sou partícipe dessa história aí, porque quando eu estava em 2003... 2001, mais cedo, 2001, em Piracicaba, e eu consegui ouvir a Noite da Seresta, que se fazia no Largo dos Pescadores. E eu já gostava dos discos em casa, então já conhecia, já tinha, digamos assim, um cabedal, já conhecia o que era esse tipo de música, mas de repente eu vi que ainda existiam cantores se apresentando e conjuntos tocando isso, né? E eu comecei a frequentar, ser um frequentador assíduo e de repente me vi cantando isso, né? Despertou em você? Despertou em mim o interesse de cantar também, participar, estar ali presente, ouvir. E é lá que conheci o senhor Antônio Carlos Fioravante, grande cantor de Piracicaba. Muito obrigado. Brasil, né? Obrigado. Então, e aí o legal... Lenda Bolão. A lenda Bolão, o cunhado de Bolão, exatamente. Mas eu acho que esse tipo de evento em praça pública, quer dizer, vamos jogar essa música na praça, tocar no coreto, tocar no centro, tocar na rua e deixar acessível a todo mundo. Aí você vai ver que começa a juntar muita gente e as pessoas ficam, opa, o choque inicial pode até ser de estranhamento, né? O que será isso? Mas depois
muita gente vai gostar e vai acabar aderindo. Então a ideia é mostrar isso para o público mesmo, né? Então fazer esse tipo de evento em praça pública, colocar a banda, a orquestra, o conjunto, o cantor, para se apresentar em locais públicos, parques, praças, eu acho que é o caminho que tem que ser seguido. Saulo, tudo bem, Saulo? Prazer Tudo tê-lo ótimo. aqui com a gente, viu? Saulo, mestre do cavaquinho. Muito obrigado pelo convite. E você há quantos anos está tocando o cavaquinho, a sua carreira de músico aí vem de quanto tempo, Saulo? Eu comecei a estudar por volta de 11, 12 anos o cavaquinho. Começou cedo, né? Comecei a fazer aulas já ainda criança. E aí o regional a gente formou em 2011, por volta de 2011, a gente começou a juntar o grupo com o Guilherme, que é Sheina, e o Vitor. E tem mais o Marquinho Godoy, que é o 7 cordas. Né? Uhum. Mas e aí a carreira nossa fica entre esses circuitos de bar, da noite, né? Mas o conjunto foi que deu um norte musical, assim, um vislumbre de profissionalização, né, na música. E é muito requisitado o grupo, né? A gente percebe vocês sempre na mídia, sempre participando de eventos. Sim, a gente se articulou bem, assim, enquanto grupo, enquanto a produção desse grupo, né? Uhum. E a cidade, apesar de ser uma cidade tradicional da seresta, né, Bola, da música do choro, acho que hoje, na formação de regional, a gente é o único grupo da cidade que mantém uma formação com 2 violões, bandolim, cavaquinho e pandeiro, né? Então, acho que isso também dá um certo destaque, apesar de ter ainda outras pessoas tocando choro na cidade. Isso tem, sim. Perfeito. Mas Formação tradicional mesmo, com 2 violões, cavaquinho, pandeiro e um instrumento solista, que no caso é um bandolim, é a formação clássica do conjunto de choro, né? E só tem, hoje em dia, em atividade mesmo na cidade, é a Água de Vintém que está se destacando mesmo. Nesse sentido. Bacana. Parabéns aí pelo trabalho, viu, Saulo? Sucesso a você, o Guilherme, violinista. Tudo bem, Guilherme? Olá, tudo bem? Tudo na paz? Eu estou aqui hoje com o violão de 7 cordas, mas no Água de Vintém, atualmente eu toco violão de 6 cordas. 6 cordas. A gente tem o Marquinho Godoy, que é o 7 cordas do grupo. Como hoje ele não pôde estar aqui, eu estou fazendo o 7 que acaba suprindo um pouco, acaba definindo melhor o resultado aqui do som, né, com o violão de 7. E para mim é um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Valeu, Bolão, por ter chamado a gente para acompanhar você aí. É sempre um prazer. E a gente espera tocar umas coisas bonitas aqui hoje. O Bolão falou que sem vocês aqui ele não cantava, né, Bolão? Não tenha dúvida, não tem nada de capela. Não tem capela. Não. Sem Água de Vintém não rola. Ele está dependente agora, dependente da turma. Quantos anos de músico, Guilherme? Nossa, tem tempo já, hein? Eu não tenho a conta feita. Eu comecei a estudar música aos 15 anos de idade, mais ou menos em 1998. Mas já tem tempo, hein? E eu passei a estudar violão de 7 cordas, choro mesmo, em 2007, quando eu entrei no Conservatório de Tatuí. Certo. E lá eu estudei violão de 7 cordas. Foi lá que eu me envolvi com o choro, e que é uma porta de entrada, assim, porque a seresta, o choro, o samba mais antigo são gêneros muito próximos, assim. Os conjuntos de choro eram os conjuntos que acompanhavam os seresteiros, eram os conjuntos que acompanhavam os cantores de samba. Então, a gente, quando começa a tocar uma coisa ou outra, acaba se envolvendo um pouco com toda essa essência da música brasileira que vem lá de trás, né? Então, foi nessa época, 2007, que eu comecei a estudar violão choro, e isso aí me envolveu de uma tal maneira que eu passei a fazer somente isso, assim. Bacana. Parabéns, sucesso, viu? Obrigado. Sheina, boa noite, Sheina, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Também desde o início da Água de Vintém, você está no... Desde o início. A gente começou em 2013, isso? 2011, Nossa, né? faz tempo. Nossa, o tempo passou. Nem sentiu o tempo passar, Não, né? nem senti o tempo passar. A gente começou, aí o Vitor e o Guilherme, né, me chamaram, aí depois veio o Saulo, e só depois a gente veio colocar mais um violão, que aí formou o regional. A
A gente percebe que vocês têm logicamente que tem que ter, né, um entrosamento, um nível eu acho até de espiritualidade entre vocês que bate, né? Porque Sim. vocês estão sempre juntos, sempre tocando. Em média, quanto tempo na semana vocês ficam todos juntos, ensaiando ou se apresentando? Vocês estão praticamente a semana toda juntos, todos os dias, é isso? No mínimo, uma vez por semana a gente se encontra. No mínimo, Duas vez vezes por por pessoalmente, semana. né? Pessoalmente. Depende da época. Depende da época. Tem época que a gente se encontra 4 vezes, sei lá, por semana, até mais, assim. E você começou há quanto tempo na música? Nossa, Qual que é a tua eu história? desde sempre, na verdade. Desde que eu cresci com rodas de samba na casa da minha avó. E meu pai é capoeirista e também toca percussão, então eu sempre tive esse contato com a percussão, eu sempre fui fissurada, assim. Então, Tá no sangue mesmo. Tá Ó, no que legal. sangue. Que história bonita, né? É a essência da família dentro da música, a tradição. Isso, exatamente. Tem essa história, né? Acho que se a gente tem que ser incentivado por alguém. E o incentivo familiar é fundamental. A Sheina tem essa ligação aí já de outras épocas, é muito legal isso. Eu acho que todos temos aí alguma influência familiar, né? Ou aquela pessoa que vem e fala, né, vamos lá, vamos começar. E a gente só agradece esse tipo de influência e continua, né? Continua a tradição levando para frente, né, de certa forma. Olha, o nosso querido Bolão, Antônio Carlos Fioravante, canta com o coração, com a alma, né? Essa voz poderosa, esse talento todo, conhecido aí em todos os cantos. Muito obrigado. Seresteiro de marca maior, né, Bolão? Obrigado. Sempre, desde de sempre. adolescência. Seresta a vida toda. Vida toda. Meu hobby foi sempre seresta, né? Sempre desde sempre pequeno você já mostrava Muito. aptidão pro canto. Muito. E os seus ídolos dentro da música, Bolão, no decorrer do tempo? Olha, eu tenho vários ídolos, mas o ídolo maior mesmo chamava-se Orlando Garcia Silva. Orlando Silva, beleza. Esse é o maior de todos. Hoje eu tenho ainda grandes ídolos. Calbi Peixoto é o meu ídolo. Com certeza. Roberto é meu ídolo. Olha lá, Roberto. Então, Calbi você, hein? Calbi, então. Orlando Silva e você. Oh, que Pois maravilha, hein? Então, Roberto é da nova geração que você Roberto coloca. Roberto Ele Roberto também é um ídolo, referência, canta muito bonito. dizer que o Bolão é um padrinho, meu padrinho artístico, né? Inclusive Eu comecei no, a cantar imitando ele, indo atrás. no né? CD Ensinou muita dele coisa. ele cita ao meu amigo Bolão. Eu fiquei muito feliz. E eu fico muito feliz de ver um moço que nem Guilherme tocando, uma beleza que toca, porque o violão seresteiro, ele é diferente, sabe? Ele não é um violão assim que vai se tocando à torta direita, não. Não tem esse nhenhenhé, não. O violão seresteiro é lindo mesmo, é lindo. E o Saulo, um artista, o Roberto, um artista, a Xênia, um artista. E tem o Vitor e o Marquinhos, que eu falei, que eu considero ele, o Guilherme e um outro Marquinhos que acompanha hoje a fabulosa. Para mim, a Tereza Alves é fabulosa. A fabulosa Tereza Alves está acompanhando a Tereza Alves. Certo. Tereza Alves, para mim, na minha opinião, foi a cantora que Piracicaba deu. Até hoje, extraordinária. Extraordinária. Maravilha. Quando a gente abriu aqui a reportagem, vocês tocaram a primeira música. Qual foi essa daí? Apresenta pra gente qual que foi essa primeira música. Mas a primeira música que nós vamos apresentar, quando você viu aí, nós já tínhamos ensaiado. Nós vamos cantar agora, se você permite, do grande Antônio Maria, que escreveu Manhã de Carnaval, Ninguém Me Ama. Ninguém Me Ama. Legal. Maravilha. Vamos lá, então, acompanhar o Bolão com o grupo Água de Vintém. Opa. A gente está fazendo essa gravação aqui, sabe aonde? Num lugar muito, vamos dizer assim, especial. de Piracicaba. Nós estamos aqui na cobertura de um dos prédios mais antigos, se não o mais antigo de Piracicaba, o Edifício Brasil. Não tenha dúvida. E é localizado aqui na Rua Moraes Barros, em frente à Praça José Bonifácio. É aqui que a gente está gravando essa reportagem, especialmente para você que está nos assistindo em casa. Então,
Vamos ouvir agora os nossos amigos e a apresentação da Pois noite. não. Vamos lá então, Guilherme. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite tão longa, de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim. Velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Vim pelas noites tão longas, de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, só me resta o cansaço. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando. E eu chegando ao fim. Ninguém me ama, Ninguém me quer. Bolão, grande abraço, prazer mais uma vez poder estar com vocês. Vamos continuar curtindo a música para fechar essa reportagem. Muito obrigado, Néder. Muito obrigado. Aqui nós estamos numa roda de amigos. É um prazer conhecer o seu cameraman. O nosso Roberto. Renan Fernando. Não é o do Senado, não, né? Não é. Ainda bem, né? Ainda bem. Senão ia... Aí nós seríamos suspeitos de alguma verdade. coisa. Se fosse o Calheiros, a gente já está na Lava Jato, né? E não tenha dúvida. E eu também gostaria de acrescentar mais umas coisinhas. O pessoal que não conhece, é o pessoal jovem, que esse prédio é o primeiro prédio de Piracicaba e que aqui onde nós estamos já foi uma boate, gente. Nos anos 60 foi uma boate. Cobertura É do um edifício lugar Brasil. maravilhoso, um lugar que eu adoro morar. E vou sair daqui só para a chácara do seu Nicolau. E eu vou falar, Chácara do Nicolau é boa. E aqui do lado, vocês ouviram aí o som do sino da catedral, né? A catedral bem do ladinho da gente. Ladinho, o sino está bem do lado nosso aqui. O sino foi até bacana, que ele tocou só agora. Ela que então deu pra norteia, rolar a né? entrevista tranquila. Ela que norteia a nossa vida, os horários sempre. É verdade, certinho. a gente do norteia centrão a vida da cidade cidade. aqui é Vamos lá, o sino então. da catedral. Valeu. Roberto, prazer mais uma vez, sucesso. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado pelo espaço e até a próxima mesmo. Parabéns pelo seu programa aí. Um abraço a todos os telespectadores. Um orgulho poder estar com vocês aqui, viu? Obrigado, Sheina. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Saulo. Vamos ver mais um pouco do Água de Vintém ao lado aqui do Grande Bolão. Vamos lá. Para mim, você é jornal de ontem. Já li, já reli, não serve mais. Agora eu quero um outro jornal assim, que tenha fatos sinceros e sublimes, emocionais. Para mim,
Você é jornal de ontem, já li, já reli, não serve mais. Agora eu quero um outro jornal assim, que tenha fatos sinceros e sublimes, emocionais. Desculpe a minha franqueza, releve a comparação, não se vai encher de tristeza, é força de expressão. Mas francamente agora você, para mim, é jornal atrasado, que só vai servir para eu no futuro lembrar do passado. Para mim você é jornal de ontem, já li, já reli, não serve mais. Agora eu quero outro jornal assim, que tenha fatos sinceros e sublimes, emocionais. Desculpe a minha franqueza, releve a comparação, não se vai encher de tristeza, é força de expressão. Mas francamente agora você para mim é um jornal atrasado, que só vai servir para eu no futuro lembrar o passado. Novo dia. Novo dia. Novo dia. Alexandre Neder. Piracicaba está tendo o problema do aumento de água que é questionado pela população e também pela justiça. Foram mais de 30% de aumento em um ano e é evidente que existe aí uma indignação da população de Piracicaba. É importante que a autarquia SEMAI se explique, dê os esclarecimentos e possa justificar o que está acontecendo. É importante ouvir o presidente do SEMAI, Vlamir Schiavuso, sem pressão, sem terrorismo, ouvi-lo para que ele possa se explicar. E é importante também ouvir as reivindicações da população de Piracicaba,
que está ali representada pelo grupo Lesados pelo SEMAI, um grupo que nasceu nas redes sociais e que vem defendendo os interesses daqueles que estão se julgando vítimas do aumento excessivo da água na nossa cidade. A audiência pública da última terça-feira na Câmara de Vereadores, infelizmente, não terminou. Ela não pôde ser concluída devido àqueles acontecimentos deploráveis que ocorreram. Que sirva de lição para que no futuro essas coisas não voltem a acontecer. Nós não podemos, aqui em nossa Piracicaba, ter esses acontecimentos marcando a vida pública de quem quer que seja. É importante o equilíbrio emocional dos homens públicos. É importante que eles se comportem como detentores de mandatos representativos da população. Você não elege ninguém para causar tumulto dentro de uma Câmara, muito pelo contrário. E você também, é óbvio, não elege ninguém para ser também Maria vai com as outras. É preciso equilíbrio nas ações, nas interpretações e nos atos. Vamos botar fé nessa classe política de Piracicaba, que apesar do Brasil todo estar nessa crise, vamos acreditar que aqui na nossa cidade são todos equilibrados e todos voltados para o bem da cidade. Que haja uma outra possibilidade do presidente do SEMAI dar as explicações da população, debater a questão e da oposição fazer aí as colocações que precisa fazer. É assim que se caminha, é assim que se constrói cidadania, democracia, é assim que essa cidade cresce e que o Brasil se desenvolve. Vamos botar fé na unidade, vamos botar fé no diálogo, vamos botar fé numa próxima organização como essa que vai dar certo. Vamos confiar, vamos acreditar. Tenha uma grande semana, fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando murchas caídas na serra, lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar. Adeus. Levo na minha cantiga a imagem da serra. Sei que Jesus não castiga o poeta que erra. Nós, os poetas, erramos, porque rimamos também os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem. Serra da Boa Esperança, não tenhas receio, hei de guardar sua imagem com a graça de Deus. oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz do olhar no teu luar.
Amém.